Olá Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté, a nossa região e o Brasil no nosso Mix de Notícia. Confira os reflexos dos estragos causados pelas chuvas de segunda-feira aqui na cidade. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Na hora do papo, a gente conversa com André Silva, técnico de handebol, e Gustavo Andrade, atleta da equipe de handebol aqui de Taubaté, que irão participar da Supercopa do Brasil. E ainda tem o nosso quadro Mix Sustentável. Entenda por que o planeta Terra, também chamado de planeta Água, corre riscos de escassez. Tudo isso junto com os nossos melhores cortes da nossa programação. Hoje é quarta-feira, 12 de março de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E mais uma vez eu quero agradecer o carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2, pelo canal fechado pela Claro TV número 4 e também através das nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. A Supercopa do Brasil de Handebol, torneio que será realizado pela primeira vez, reunirá os melhores times do país e este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. A competição acontece entre os dias 22 e 31 de março no ginásio da ABB em Brasília, no Distrito Federal, e servirá como um importante teste para os desafios internacionais da equipe. Para representar a equipe e nos contar dos últimos resultados e também desta nova competição, a gente recebe aqui nos estúdios do Mix o técnico André Silva e também o atleta de handebol Gustavo Andrade. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença aqui no Mix da TV. Obrigado pelo convite, né, por abrir a porta para a gente falar um pouco do handebol, da nossa modalidade aqui de Taubaté. A todos que nos acompanham aí, muito obrigado, né, por sempre torcer por nós aí, fazer uma presença maciça no antigo ginásio da Emecal agora e torcer por nós e nos apoiar sempre em todos os jogos e torneios. Gustavo, seja bem-vindo também ao programa. Muito obrigado, muito feliz pelo convite também e a todos os telespectadores também, muito obrigado aí pela audiência e aos torcedores pela torcida de sempre. André, começa explicando pra gente o que é essa Supercopa do Brasil de Handebol. A Supercopa é um torneio, é a primeira vez que realizam esse torneio em Brasília, né? Vão juntar os campeões, os 4 melhores colocados da Liga Nacional, os 4 do Campeonato Brasileiro de Clubes. Torneio importante pra gente, para testar já, né? Como estão as outras equipes, testar também a nossa equipe, algumas mudanças para o ano de 2025. Então, para a gente é excelente como preparação, fase final de preparação. A gente está saindo agora da pré-temporada, são 5 jogos. Então, assim, a gente vai para competir, fazer o nosso melhor, mas não é o nosso principal objetivo, né? E a gente vai para usar como preparação para o Sul Centro-Americano. Gustavo, toda vez que tem uma competição nova, assim, dá um novo ânimo, um novo motivo e uma nova inspiração? Sim, com certeza. Eu acho que no Brasil, diferente do calendário europeu, a gente tem os jogos muito apertados para a reta final do meio do ano para o final. E aí, quanto mais tem competições no começo do ano, favorece muito mais não só o nosso time, né, de Taubaté, mas acho que todos os times que jogam as competições do Brasil. A gente fica muito motivado, eu acho que a gente vem trabalhando duro desde antes da pré-temporada, desde as férias, e começar com um campeonato que já vai ser de um nível bom para testar não só o nosso time, mas conhecer as equipes adversárias dá um ânimo bem legal. André, 2024 foi um ano vitorioso para o handebol aqui de Taubaté, né? Você consegue fazer um retrospecto para a gente das principais conquistas? Foi um ano excelente, né? Tivemos em 3 finais de 3 competições que nós participamos, né? Ganhamos o Paulista, ganhamos ali o Sul Centro, ganhamos a vaga para o Mundial de Clubes, fomos para o Mundial de Clubes e aí a realidade é outra, né? Tivemos a 7ª colocação no Mundial e escapou entre os dedos, né? A Liga Nacional, perdemos de 1 gol para o Pinheiros, mas a avaliação excelente do desempenho da nossa equipe no ano de 2024 e o que a gente vai tentar fazer é manter, né? E tentar buscar essa tríplice coroa que ano passado não foi possível, mas buscar essa tríplice coroa esse ano.
O André já foi atleta, né, de handebol, hoje é técnico. O Gustavo está nessa posição de atleta. Gustavo, conta pra gente como é que começou a sua carreira no esporte. Então, eu sou natural do Espírito Santo e de Vitória, capital, e comecei com um projeto de apoio social, onde minha mãe e meu ex-padrasto participavam. E aí, com 9 anos eu comecei, depois tem um clube chamado Castro Alves, que é um clube, assim, uma escola boa, que joga também alguns campeonatos de clubes, e em âmbito escolar e nacional, na categoria de base é um bom time. E aí eu fui para lá em 2012, 13 e 14 joguei lá, 15 e 16, 15 vim para São Paulo, joguei no Pinheiros, 2015 na categoria cadete, 16 categoria juvenil, joguei em Guarulhos, aí 17 foi o meu primeiro ano em Taubaté, na categoria de base também, com 18 anos, aí 18, 19 voltei para Guarulhos, e aí desde 2020 eu estou aqui em Taubaté e pretendo ainda continuar aí por um bom tempo aí. Que momento da sua trajetória você se viu como um atleta profissional, entendeu o seu papel como jogador, dentro da modalidade? Teve esse clique, essa chave, esse ponto de virada? Teve sim, acho que foi em 2015, foi quando eu saí de casa. Eu saí do Espírito Santo com 16 anos para morar meio que sozinho, né, numa república, e meio que me virar, né, sem a minha mãe, sem o meu pai, ter aquele apoio por perto. E aí acho que é a hora que não só eu, mas muitos atletas fizeram isso no Brasil e dá um start na gente. E acho que foi ali que eu vi que isso aí seria o meu trabalho a longo prazo, e acho que eu dei essa devida importância para isso, tanto que hoje até levo isso até hoje e pretendo levar ainda como trabalho por um bom tempo, até meu corpo aguentar. André, a gente está falando da Supercopa do Brasil aqui, contando as histórias do time principal masculino, mas tem outras categorias, tem um time feminino também, ou seja, é um conjunto aí de base, de categorias para o handebol ser fortalecido aqui no município. Sim, um projeto de 20 anos, né? Um projeto de 20 anos, bem consolidado, um projeto sólido, que vem já colhendo frutos das sementes que foram plantadas no passado. A gente tem, por exemplo, um atleta que se transferiu ano passado, um atleta do São Gonçalo, formado nas categorias de base, formado no EAF, na Escola de Atletas, que se transferiu para o Barcelona, a principal equipe europeia, a principal equipe do mundo. Então, assim, a gente vê atletas que veem o esporte como uma ascensão social, né, tem essa possibilidade de ganhar a vida, de mudar a história da família, né, através do esporte, através da nossa modalidade. Vários atletas, como o Gustavo, um deles, né, tiveram proposta de fora, de Europa. Então, o que a gente faz em Taubaté é um trabalho sério, um trabalho honesto. E o que a gente busca aqui é a formação do atleta, do cidadão, dar a oportunidade para que ele mude a história de vida dele. E, enquanto estiver em Taubaté, brigar por título, continuar escrevendo essa história, né, de 20 anos já, essa história vencedora. Gustavo, no seu caso, qual foi a sua principal conquista, ou o que você considera o seu mérito aí pessoal? Pessoal, é meio complicado falar, porque no esporte coletivo engloba muito. Mas eu acho que o maior mérito pessoal meu no âmbito esportivo foi a virada de chave dos anos de 2020, do final do ano de 2022 para 2023 e 2024. Eu acho que foi um dos, assim, né, quando eu despontei mesmo aqui em Taubaté, eu consegui, o André sabe mais do que nunca que eu consegui uns tempos de quadra, consegui evoluir dentro de quadra, tanto a parte mental, a parte tática, técnica, física, e tudo isso por meio do trabalho. E tem tantas conquistas que eu, assim, já tive, de alguns MVPs de mundial na categoria de base, mas eu acho que quando você chega na categoria adulta, sai da base para a categoria adulta, é um outro nível, é uma outra realidade. E quando você consegue, na categoria adulta, desempenhar uma performance legal, acho que foi isso que eu fiquei bem realizado, então acho que eu consideraria isso. Tem algum torneio marcante, algum campeonato assim que foi o mais difícil, mais disputado? Você fala, olha, esse aqui entrou para a história. Cara, são vários, que não dá para recordar um só. Eu acho que, eu vou falar um aqui, não sei, foram dois, eu acho que a final da Liga Nacional de 2022 contra Itajaí, que foi para prorrogação. Itajaí é um time muito bom, mas não era um time que chegava nas finais, na final em si. Era sempre geralmente Pinheiros, Taubaté e algum outro clube, às vezes teve o Praia, né, na época. Mas era Pinheiros, Taubaté, né? E aí a gente chegou, a gente foi para prorrogação, foi um jogo muito difícil. E a final do Paulista de 2023, que a gente estava jogando em casa, a gente perdeu o primeiro jogo, tinha que ganhar o segundo,
E a gente foi levando o jogo muito sofrido até o final do jogo, jogando muito mal. No final que a gente começou a melhorar um pouco e a gente conseguiu levar a prorrogação, depois a prorrogação por 7 metros e na disputa de 7 metros, como se fosse um pênalti, né? A gente conseguiu ser campeão e ali estava toda a minha família, toda a torcida aqui de Taubaté, foi uma festa muito grande. Eu acho que foi bem difícil, foi bem marcante esse campeonato. Uma data inesquecível, né? Foi. André, a gente está vendo a camiseta de vocês aí, né? Tem o apoio do FADAT, né? Fala pra gente da importância desse fundo e também das emendas parlamentares, se isso de alguma forma ajuda a manter o esporte, as categorias de base e incentivar novos atletas. Sim, ajuda. O FADAT veio para dar um pouco de tranquilidade, né? Ele destina a verba num ano anterior e a gente sabe com que pode contar para o próximo ano. Que a gente tenta fugir um pouco, né? Do recurso público, né? Busca a questão privada, a gente tem projeto incentivado, aprovado, mas a gente barra na captação e enquanto a gente não consegue esse recurso privado, o recurso público é o que sustenta o nosso projeto, né? Então é de extrema importância o FADAT, as emendas, todo mundo que colabora com o projeto, sabe que é um projeto sério, sabe que é um projeto que custo-benefício é excelente para a cidade de Taubaté, a gente traz retorno, a gente traz retorno com a quantidade de crianças que a gente atende no nosso projeto, a gente traz retorno em relação aos resultados das competições que a gente participa, não só nacional como internacional. Então, a gente precisa desse apoio, a gente precisa continuar tendo esse apoio para que a gente possa trabalhar e continuar dando frutos para a cidade de Taubaté. Você tem uma noção de quantas pessoas estão envolvidas aí direto ou indiretamente com o handball, assim, mais ou menos? Eu acredito que umas 400 crianças envolvidas, né, junto com as famílias. Eu acho que a gente tem aí uns 400, 500 crianças envolvidas com handball na cidade. E o que a gente pretende, né, o que a gente precisa se a gente tiver um pouco mais, a gente vai aumentar e ampliar isso. A diferença do handball, né, jogado na Europa é que lá é massificado. E existe uma cultura do handball. Aqui a gente começa tarde, começa nas escolas com 12, 13, 14 anos e lá eles começam com 5, 6 anos. Então hoje a gente já tem um mini handball aqui com de 5 a 10 anos. A gente criar a cultura na criança, né? Para que chegue com 12, 13 anos ela não conheça só o futebol. Que ela possa escolher entre as modalidades ali, que ela já tenha alguma habilidade, né? Atividades que são praticadas nas escolas, né? Todo mundo gosta de queimada, que é um esporte que joga com os fundamentos do handball, né? É a modalidade mais praticada, olímpica, mais praticada nas escolas, que a gente precisa dar continuidade para que eles possam se especializar e possam seguir um caminho. Então, a chave é massificar. Então, quanto mais a gente tiver crianças envolvidas no nosso projeto, a gente vai conseguir filtrar isso lá na frente e colher frutos aí e dar oportunidade para as crianças de Taubaté. André, você falou da questão do atleta ser lançado para o mercado europeu, né, ser alçado essa nova modalidade, mas fazer parte da seleção brasileira, como foi o seu caso, do Gustavo também é um diferencial na carreira, né? E Taubaté é um celeiro assim de talentos que servem e funcionam como base para a seleção? Sim, hoje em dia a maioria dos atletas que jogam no Brasil, eles sonham em vestir a camisa de Taubaté. Taubaté tem um nome, tem uma marca forte. A gente trabalha muito, a gente trabalha duro, né, para que eles consigam melhorar, evoluir, né, individualmente, técnico, taticamente. A gente trabalha bastante e isso faz com que Taubaté seja uma vitrine, né, até por conta das competições que a gente disputa, competições internacionais. Acaba chamando um pouco mais a atenção e colocando eles na vitrine para que possam ser convocados. Para a gente é ótimo, para a cidade é ótimo, mostra que a gente está no caminho certo, evoluindo, crescendo, independente dos atletas que a gente tem que compõem o elenco, né? Do ano passado a gente conseguiu manter uma base e outros atletas chegaram de fora, mas a gente sempre vai brigar por título, a gente sempre vai brigar por melhorar e evoluir, né? E isso atrai os olhos dos atletas que estão fora, né, de querer participar desse projeto. André, falamos da Supercopa do Brasil. Rapidamente, quais são os próximos campeonatos ou torneios que vocês têm na linha do horizonte, pelo menos até o final do ano? Em abril a gente começa o Paulista, em abril a gente já tem jogo do Paulista. Em maio, final de maio, a gente tem a principal competição do primeiro semestre, que é o Sul Centro-Americano, que vai ser disputado em Santiago, no Chile. E a Liga Nacional deve começar em junho, julho, né, que é o brasileiro.
E é isso, a gente vai para o Sul-Centro, que é a principal competição, porque vale uma vaga para o Mundial, né? A gente tem 8 participações em Mundial de Clubes, é onde a gente consegue estar entre os melhores do mundo, né? A gente enfrenta equipes com um poder de fogo enorme, equipes que gastam, sei lá, 20 milhões de euros temporada, que não chega nem perto do que a gente faz aqui no Brasil. Mas o que a gente briga para estar entre os melhores, porque assim a gente vai conseguir evoluir, melhorar. E proporcionalmente consegue resultados até mais expressivos, né, comparado com o investimento inicial deles. Sim. Gustavo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para quem gosta da modalidade ou quer começar a praticar. Qual que é a sua dica? Qual que é o benefício de praticar handball? Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar no handball é não só a coletividade, mas o handball hoje ele é um dos esportes mais complexos que se tem de praticar. E isso, nessa complexidade, você encontra diversos benefícios, tanto cognitivo, tanto motor, físico. Eu acho que tanto a molecada que assiste, a criançada que gosta de fazer esporte, ou assiste handball, assiste futebol, assiste todos os esportes. Com o handball você ganha muitos benefícios, assim, eu falo fisicamente, motor, para conseguir fazer as outras coisas do dia a dia também, com mais tranquilidade, mais facilidade. E é um esporte muito competitivo, cara. A gente fala que a alternância de placar é muito grande, os placares são altos, é um jogo muito físico, muito duro, e comparado aos Jogos Olímpicos, aos esportes olímpicos, não tem tanto contato quanto o basquete não tem tanto contato, o vôlei já não tem, o futebol tem menos também, já o handball é muito duro, e aí você cria essa parte física melhor, parte cognitiva e motora também. Eu acho que são esses benefícios para a galera que está assistindo. André, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, os pais ou responsáveis que têm criança, adolescente, têm vagas abertas, pode procurar vocês? Qual é o caminho e o contato? Não, procurar pelas nossas redes sociais, né? Na Secretaria de Esporte também a gente consegue indicar ali. A gente está com um problema que perdemos a nossa quadra, né, Mecal, e estamos realocando, então provavelmente no SECAP, né, seja a nova quadra do handball, mas procurar pelas nossas redes sociais, entrar em contato. Sempre tem um polo próximo, né, da sua casa aqui, a gente tem vários polos abertos em Taubaté, e a gente vai ficar muito feliz em massificar, em ter mais gente envolvida com handball, né, proporcionar isso, já que a gente tem uma equipe adulta. E a criança, quando começa, ela sabe onde ela quer chegar, ela vê ali o espelho, né, a referência da equipe adulta. A gente sempre tem jogos aqui em Taubaté e participar desses eventos, né, que são para as crianças. A gente desenvolve alguns torneios, alguns jogos e isso incentiva muito a criançada, porque ela não fica só no treino, ela consegue jogar, participar de competições. Então procure as nossas redes sociais aí para que tenha um encaminhamento correto. André, Gustavo, obrigado pela presença, parabéns pelos resultados. Mês passado foi o dia também do handball, já eu estender os parabéns para vocês. Amanhã aqui na Câmara vai ter uma homenagem aos atletas profissionais, né? Também os atletas amadores, então mais uma vez reforço os parabéns pelos resultados. As portas, as lentes da TV Câmara estão abertas aqui para vocês, para trazer as conquistas, os resultados e incentivar cada vez mais a nossa população, não só adepto ao handball, mas também a prática de atividade física. Obrigado, viu? Obrigado pelo espaço da TV Câmara para falar um pouco da nossa modalidade. De novo, na nossa rede social, Handball Taubaté, no Instagram, a gente vai divulgar aí os horários dos jogos. Nos acompanhem, vá até o ginásio, torçam por nós para que a gente consiga continuar, para que a gente continue, né, dando bons resultados e honrando essa camisa do Handball Taubaté. Eu queria dizer também muito obrigado ao espaço da TV Câmara aqui para a gente poder falar. Handball Taubaté da modalidade, e a todo mundo que assiste handball, como o André falou, que possa seguir a gente nas redes sociais, que assim que a gente conseguir, né, realocar tudo certo, que possa ir ao ginásio nos jogos. Se tiver alguma dúvida, pergunta à galera das redes sociais onde está sendo também às vezes nossos treinos, tipo, sei lá, tirar uma foto com os atletas, com o técnico, com alguém da comissão. E é isso, muito obrigado. E assim encerramos a nossa hora do papo desta quarta-feira, 12 de março. A seguir, Procon Taubaté vai até a Praça Dom Epaminondas oferecer serviços e informações. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não sai daí.
Estamos de volta com o Mix da TV nesta quarta-feira, dia 12 de março de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté e mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. E agora você confere comigo os programas que você acompanha na sequência aqui na nossa emissora. Está no ar o nosso quadro Grade da TV. Vamos para o nosso telão acompanhar os destaques de amanhã, quinta-feira, dia 13 de março de 2025. A partir das 9h30 da manhã tem as principais informações e notícias no Boletim Câmara. O telejornal ainda traz a movimentação das estradas e também a previsão do tempo. E dentro do Boletim Câmara tem o Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui do Parlamento Taubateano. E logo depois da sequência continua com mais informações para você. Amanhã tem os destaques da tarde, tem uma solenidade para homenagear o Dia do Atleta Profissional, também do Atleta Amador. Essa solenidade acontece 2h30 da tarde, ao vivo aqui na programação da TV Câmara. Por isso, o Mix da TV de amanhã, quinta-feira, começa mais cedo, 1h30 da tarde. E amanhã, quinta-feira, é dia do nosso quadro TBT, tem a estreia do quadro Mulheres Taubateanas. A gente vai reviver as histórias de grandes mulheres que marcaram a história aqui no nosso município. E a nossa primeira homenageada é a Georgina de Albuquerque. O convite está feito para a gente se encontrar amanhã aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente continua o nosso mix, está na hora das nossas principais informações, tudo que acontece em Taubaté, na nossa região, no Brasil e no mundo, e você fica muito bem informado e conectado. Está no ar o nosso quadro Mix de Notícias. Vamos para o nosso telão com a primeira notícia. Chuvas com ventos de 77 km por hora causa estragos em Taubaté. Na segunda-feira aqui no Mix, você viu a notícia de que uma frente fria estava chegando e poderia causar tempestades e ventos fortes. E essa previsão se confirmou. A forte chuva com ventos de 77 km por hora que atingiu a cidade na segunda passada causou estragos em diversos pontos aqui do município. Foram registradas quedas de árvore e a cobertura da Avenida do Povo, aqui perto da Câmara, ficou danificada. De acordo com o balanço divulgado pela Defesa Civil Municipal, na manhã de ontem, foram realizados 30 atendimentos, sendo 25 deles quedas de árvores. As demais foram ações de vistorias em residências ou outros locais. Segundo a Defesa Civil Estadual, Taubaté foi a cidade que registrou o maior acumulado de chuva das últimas 24 horas no estado de São Paulo. Aqui na região do Vale do Paraíba, os maiores registros de acumulados foram em Taubaté, com 59 milímetros, seguido de Lorena, com 39, Tremembé, com 35 milímetros e São José dos Campos, fechando com 31 milímetros. A Prefeitura informou que a parte da cobertura da Avenida Walter Taumaturgo, aqui na Avenida do Povo, ficou danificada também após a forte chuva. E, de acordo com a administração, uma inspeção será realizada o mais rápido possível para verificar quais ações serão necessárias para executar a manutenção do local. Veja também algumas ocorrências que aconteceram em outros pontos aqui da nossa cidade. Na rua Eula Kennedy, no Jardim Bela Vista, uma árvore caiu sobre a via e um carro. Também teve um poste de energia que ficou comprometido. Na rua Madre Maria Teodora Voiron, no Jardim Baronesa, uma árvore atingiu uma garagem, derrubou um muro e danificou um veículo. Já na EMEI Jardim Paulista, na rua Ildefonso Ferreira dos Santos, também no Jardim Paulista, teve uma queda de árvore e a fiação elétrica ficou prejudicada dentro da unidade. Na rua Júlio Toffoli, também no Jardim Bela Vista, parte da estrutura lateral de uma quadra esportiva foi danificada pela chuva e pelo vento. A Defesa Civil segue em alerta e monitorando para novas ocorrências. O trabalho de remoção de árvores e o restabelecimento da normalidade está em andamento pelas equipes em conjunto com o setor de arborização e acionamento das equipes da concessionária de energia. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal Bandivale. E se você percorrer a cidade, você observa várias árvores caídas, alguns pontos ainda em manutenção, sendo registrados pela Prefeitura ainda nesta quarta-feira. Agora vamos para a nossa segunda notícia aqui no nosso primeiro giro. Pois é, Procon na Praça leva atendimento e informações aos consumidores de Taubaté hoje, quarta-feira.
O Procon promove o evento Procon na Praça, uma ação especial da Semana do Consumidor para oferecer atendimento e orientação à população. A iniciativa acontece até às 4 horas da tarde na Praça Dom Epaminondas, aqui no centro, com serviços gratuitos sobre os direitos do consumidor, informações sobre o programa de apoio ao superendividado e o protocolo Não Se Cale, que ampara mulheres vítimas de violência. O evento integra a programação do mês do consumidor, período em que o Procon e os Procons municipais intensificam suas atividades em todo o estado. Além do atendimento presencial, a campanha inclui treinamentos, eventos e a divulgação da lista das empresas mais reclamadas de 2024, que neste ano terá um recorte regionalizado para o interior e o litoral paulista. A ação contará com a participação do delegado titular do 1º Distrito Policial de Taubaté, o Dr. Daniel Stefano Santos, da delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher, a doutora Elisângela Cristina da Cruz Stefano, além da presidente da OAB de Taubaté, a doutora Maria Tereza Lopes Figueira Palmeira Leite, e também da Comissão de Proteção e Defesa do Consumidor da OAB da 18ª Subseção de Taubaté. Especialistas estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e reforçar a importância da defesa dos direitos dos consumidores. Aqui no nosso telão, as informações que você acompanha são do site da Prefeitura de Taubaté. E com essas informações encerramos o nosso primeiro giro. Ainda nesta edição tem mais informações no nosso Mix de Notícias. E está chegando o nosso primeiro short aqui desta edição desta quarta-feira. É o recorte da nossa programação. No Boletim Câmara sempre tem uma entrevista interessante com assuntos voltados para a nossa população. E a Ana Laura conversou com a médica neurologista Carolina César. O assunto foi sobre o desenvolvimento do cérebro. Vamos ver? Solta o play. Olá, dando sequência aqui à nossa programação, hoje nós vamos conversar com a doutora Carolina César, que é médica neurologista, e na entrevista do dia nós vamos falar sobre o desenvolvimento do cérebro. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Ana Laura. Quando a gente fala em desenvolvimento do cérebro, do que exatamente a gente está falando? Que tipo de desenvolvimento é esse? Bom, na verdade, tem formas diferentes da gente falar sobre desenvolvimento do cérebro. Uma coisa é quando a gente fala em formação, né? Então, assim, o cérebro vai se formando e na criança ele está se conectando, está se formando. Nós temos tendo ganhos de neurônios e terminações nervosas que a gente chama de sinapse. Ou seja, é o que conecta as informações. Então, quando a gente está na criança, adolescente, isso está se conectando. Como a gente conecta informações, por exemplo, no computador ou digitais, né? Então, a gente está se formando esta rede. A partir dos 25, 30 anos, o que acontece com o nosso cérebro? Não é que a gente não está se desenvolvendo ou não é possível ganhar conhecimento. E sim, a gente já começa a perder neurônio. Então, o nosso cérebro começa a envelhecer muito antes da gente ficar velho. Mas não significa que ele não se desenvolve, que a gente não seja capaz de fazer conexões. Mas não há ganhos, né, assim, de terminações nervosas. Então, quando a gente fala em reserva cognitiva, nosso conhecimento, nosso aprendizado, é muito mais fácil ter isso na infância e na adolescência, de uma forma geral, mas a gente tem todo esse processo ao longo de toda a nossa vida. Então, o idoso é capaz de aprender coisas novas, mas não significa que o cérebro dele está se desenvolvendo, mas ele consegue fazer conexões, terminações nervosas com os neurônios que remanesceram do que ele passou pelo processo de perda. Então, desenvolvimento cerebral significa o processo de amadurecimento, mas não significa que depois de certa idade a gente não pode conectar esses neurônios e aumentar essas redes de sinapses. O nosso cérebro é diferente um do outro? O que eu poderia fazer, por exemplo, é possível para que eu forme mais neurônios, mais terminações até essa fase do amadurecimento? Sim. De uma certa forma, a escolaridade é um grande aliado a essa reserva, então, assim, ao longo de toda a nossa vida, aprender coisas novas
é fundamental. Leitura e qualquer coisa que eu tenha um hábito que preserve esses neurônios, eu estou ajudando. Então, por exemplo, não fumar, não exceder bebida alcoólica, praticar atividade física, ter uma vida social, não social de redes sociais, mas socialmente falando, em contato físico com outras pessoas. Então, tudo isso previne e melhora esse desenvolvimento e essa reserva ao longo da nossa vida. Existe um limite máximo para o desenvolvimento do cérebro? Não, a gente sempre fala assim, nunca é tarde para prevenir. Então, quando a gente fala assim, qual que é o principal problema hoje de saúde e relacionado ao envelhecimento? É o quadro demencial. E a gente sempre fala, nunca é tarde para prevenir, por exemplo, doença de Alzheimer. A gente pode começar em qualquer faixa etária. É claro que se a gente pensar nisso ao longo da vida toda, quando eu sou jovem, eu pratico rotina de atividade física, eu tenho bons hábitos alimentares, eu evito coisas de situação de risco, eu me cuido de doenças crônicas, por exemplo, hipertensão, diabetes. Então, se eu faço isso ao longo da vida inteira, é claro que eu vou envelhecer melhor. Mas nunca é tarde, eu cheguei com 60 anos de idade. A pessoa com 60 anos, ela pode se cuidar melhor e, com isso, ter outros anos de reserva cognitiva, estímulo cognitivo, estímulo cerebral melhor do que pessoas que, mesmo com essa idade, não fizeram nada ainda. A única diferença é que quanto mais tarde você começa a se cuidar, você já teve perda ali do desenvolvimento do seu cérebro, da formação que você tinha de neurônios. Em outras palavras, assim, as perdas, ela faz parte da nossa evolução, né? Então, a partir dos 25, 30 anos, a gente já começa um processo de perda de neurônio. Mas é óbvio que os meus hábitos podem acelerar esta perda ou retardar esta perda. Então, isso a população tem que ficar ciente. Então, se eu quero envelhecer bem, eu tenho que pensar no meu envelhecimento desde os meus 20, 25 anos, seguramente. A entrevista completa com a doutora Carolina César sobre o desenvolvimento do cérebro está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa Boletim Câmara, que segue ao vivo todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. A seguir aqui no nosso Mix, tem o nosso quadro Mix Sustentável e a gente vai aprender sobre os riscos da escassez de água aqui no nosso planeta. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quarta-feira, dia 12 de março de 2025 e mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e a sua participação. Mas para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, você pode entrar em contato com a gente aqui na nossa emissora. Então a gente vai para o nosso telão acompanhar os principais canais para você participar da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcâmaratete@gmail.com, você manda a sua crítica, a sugestão, a sua opinião. Através do nosso canal no youtube.com/TVC Taubaté, você tem playlists dos nossos programas e assiste ao vivo a nossa programação. Da mesma forma que você pode fazer no facebook.com/TVC Taubaté. Ainda tem 2 perfis importantes. No TikTok e no Instagram, você se conecta com a Câmara e a TV através do @Câmara Taubaté. Agora, se quiser mandar o seu texto, seu áudio ou seu vídeo, o canal ideal é o WhatsApp. E você faz isso através do DDD 12 e o número 3625-9525. Portanto, estão aí na tela todos os canais para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E a gente segue aqui com mais shorts da nossa programação. O Desbravando Taubaté explora os 4 cantos da cidade e a nossa equipe, desta vez nesse recorte que nós selecionamos, fomos até o Museu Mazzaropi e contamos um pouco sobre a história da vida desse grande ator e cineasta. Vamos ver? Solta o play. Seite, para a gente entender um pouquinho melhor sobre Mazzaropi, qual que é a origem dos pais dele?
Então, o Mazzaropi, como muitos paulistanos daquela época, ele é uma mistura de italianos com portugueses. O pai do Mazzaropi, ele veio de Nápoles, né, da Itália, e a mãe do Mazzaropi, a dona Clara, ela era de Taubaté, filha de portugueses. E então ele é uma mistura ali dessas duas nacionalidades, portugueses e italianos. Os avós de Mazzaropi, o avô paterno e o avô materno, tiveram grande importância na sua vida. Que importância que é essa? Então, principalmente o avô materno ali do Mazzaropi, né, ele era um violeiro, ele se apresentava ali em festas da cidade, ele era de Tremembé, né, uma cidade vizinha aqui de Taubaté, e foi ele o despertar do Mazzaropi para o mundo artístico, né, que brilhou os olhos do Mazzaropi. Ele tocou ali numa festa da cidade, ali na inauguração da ferrovia, ali em Tremembé, ele toca ali num palco, né, o Mazzaropi era criança e foi assistir o vô dele tocar, né? E foi lá que ele viu um palco pela primeira vez, o vô dele tocando, o público cantando junto, batendo palma, e se encanta por aquele movimento artístico. Ali, a gente acredita que foi o despertar dele ali para a vida artística dele. Ele já mostrava essa vocação para as artes, Seiti, mas a família talvez queria que ele seguisse outros caminhos profissionais. O fato de mandar Mazzaropi para o Paraná tem a ver com essa história? O Mazzaropi, ele tinha um tio que morava no Paraná, né? Um tio também italiano. E o pai dele era o Bernardo Mazzaropi e o tio dele chamava Domingos Mazzaropi, que morava lá em Curitiba. Aí o pai dele resolveu mandar o Mazzaropi para morar uma temporada lá com o tio no Paraná para tentar afastar ele um pouco da curriola artística, dos circos, né? Naquela época, hoje em dia já é assim, imagina naquela época, artista tinha uma fama muito ruim, né? Você seguir pelo um lado artístico era quase promiscuidade, assim, na visão dos pais, né? Então, tentaram afastar ele um pouco ali desse mundo artístico, né? Morando com o tio dele, só que morando com o tio dele, esse Domingos Mazzaropi incentivou mais ainda o Mazzaropi a ele correr atrás dos sonhos dele, né? Ele volta para casa dos pais, né, em São Paulo, isso em São Paulo já, né, e ingressa no circo novamente e começa a se apresentar como artista mesmo. Daí é história, né, daí ele começa a carreira dele. Seiti, então ele recebe um convite para fazer parte do cinema e vai trabalhar com a Vera Cruz. No começo, ele ingressa no cinema através de um convite de um diretor chamado Abílio Pereira. Ele era diretor da companhia de cinema Vera Cruz, né, que são estúdios, né, que existem até hoje, né, lá em São Bernardo do Campo. Super importante para a história do cinema nacional, a Vera Cruz, né. E o Abílio estava escrevendo um filme para essa companhia e estava de olho ali em algum ator para ser o protagonista. Ele queria que esse ator tivesse o rosto do paulistano, né, ele queria que transmitisse a ideia do cinema paulistano para rivalizar com os filmes do Rio de Janeiro, que estavam em alta naquela época. Então, assistiu o Mazzaropi por acaso na televisão, né? Se encantou pelo Mazzaropi, foi fazer uma proposta para ele, negociaram ali o Mazzaropi já começa a despertar o lado negociador dele, e o Mazzaropi consegue um bom contrato através dessa negociação e estreia ali em 52, com o filme Sai da Frente. O primeiro do Mazzaropi, já tinha ali seus 41 anos de idade quando estreia no cinema. Dá um copo aí. Dos grandes. Três dedos de pinga. O Anastácio. 2 dedos de Fernet. Bota a vermute aí, ó. Onde será que eles foram parar? Tem conhaque aí? Bota então. O programa Desbravando Taubaté completo sobre a vida e as histórias do Museu Mazzaropi, você acompanha no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. É só acessar a playlist do nosso programa. Em 2025 tem uma temporada nova esperando por você. Em março comemora-se o Dia Mundial da Água. E por que será que este recurso natural tão abundante é tão preocupante e escasso? É o que vamos aprender agora no nosso quadro
Mix Sustentável. Pois é, parece que é uma conta que não fecha, né? A quantidade de água disponível no planeta ela é estável, mas a escassez é um problema que vem causando preocupação constante e crescente. Como um recurso abundante e renovável pode estar se tornando escasso? 75% do globo terrestre é coberto por água. Então, como é possível que haja escassez da oferta e também haja essa desigualdade de acesso? A ideia pode até soar estranha, mas a quantidade de água que existe no planeta Terra é a mesma desde os primórdios. Ela circula e se renova por meio do ciclo das águas, que é um movimento contínuo pelo qual a água evapora, se condensa, se precipita e alimenta novamente nascentes, rios e lagos. A água passeia também pelas calotas polares, pelos alimentos e até mesmo pelos organismos vivos. Os humanos, nós, por exemplo, temos 70% do corpo formado por água. Porém, cada vez mais existe preocupação em torno da escassez, que é a noção que deve ser compreendida como o oposto da abundância. Isso se deve ao reconhecimento de que a água doce corresponde a uma parcela ínfima em relação ao montante total formado majoritariamente pelos oceanos. Até 1990, sempre teve uma ideia de que o mundo tinha abundância de água. Observando os mares, rios, oceanos, de forma empírica, sempre pareceu que tinha muita água. É o que observa o professor de Geografia do campus de Joinville, o Maurício Câmara, que tem mestrado na área de pesquisa sobre desenvolvimento urbano. Foi na última década do século XX que a distribuição de água no mundo pôde ser quantificada, o que revelou que a disponibilidade de água doce é, na verdade, muito pequena. Então, observando aqui no nosso telão, em todo o planeta, 97,5% da água está nos oceanos, ou seja, essa imensa maioria é água salgada. E a fração de água doce é de apenas 2,5%. A água doce, ao contrário do que o nome sugere, não contém açúcar. Esse termo se refere ao nível de sal encontrado nesse tipo de água, que costuma conter nenhuma ou pouquíssima concentração de cloreto de sódio, sendo obrigatoriamente inferior a 0,5 partes por mil. Bem, dos 2,5% de toda a água doce que a gente tem disponível, 70% está em forma de gelo, nas chamadas calotas polares. Como o processo de transporte dessas geleiras é caro e também pouco eficaz, quase não há atividades referentes ao abastecimento de localidades através do manuseio de icebergs. Ou seja, a água em estado sólido, congelada, não é possível de ser utilizada para um processo humano, como, por exemplo, beber água. Por isso que a gente fala que é uma água que não é de fácil acesso. Bem, de toda a água proveniente da atmosfera em forma de precipitação, uma parte evapora-se e retorna novamente à atmosfera de imediato. E uma outra parte, ela escoa para a superfície em direção aos pontos mais baixos do relevo de uma bacia hidrográfica e uma outra parte infiltra-se no solo, também em direção aos pontos mais baixos do relevo. Essas são as águas subterrâneas, que são toda e qualquer quantidade de água presente abaixo da superfície terrestre. Por exemplo, nós temos acesso através dos poços artesianos ou com perfurações. Essas águas, elas se posicionam nos poros, fraturas e falhas das rochas ou até em espaços maiores, como cavernas subterrâneas, como a gente está vendo ali na imagem um poço, por exemplo. Bem, elas formam um importante recurso natural, pois em muitos casos abastecem algumas localidades em maior quantidade até mesmo do que os rios. Obviamente, quanto maior for o nível de infiltração da água no solo, maiores deverão ser as reservas subterrâneas hídricas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um importante reservatório subterrâneo que é o aquífero Guarani. Contudo, a quantidade de infiltração dependerá de alguns fatores deste relevo, como porosidade, declividade do terreno, se tem ou não vegetação e também a velocidade da queda da chuva. Bem, a gente fez uma subtração, agora sobrou aí praticamente 1%. Na verdade, é menos que 1% da quantidade de água disponível doce está na superfície. Essa água doce de fácil acesso é aquela que a gente encontra em rios, lagos, represas e lençóis freáticos. No entanto, a maior parte dessa água doce do mundo é de difícil acesso, pois está concentrada em geleiras. Bem, e aonde está essa água doce que a gente acabou de colocar? Rios, barragens, glaciais, água subterrânea e solos. A distribuição da água doce no planeta não é uniforme e os países com maior concentração de água doce são Rússia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Índia, Colômbia, República Democrática do Congo e China. Dentre os continentes, a América é o continente com a maior concentração de água. Daí
ficou o alerta para a gente pensar que, apesar de abundante, a água doce, superficial e de fácil acesso, ela é tão escassa e representa aí menos de 1% do montante que a gente tem de água doce. E aí, se a gente for considerar no montante total, considerando água salgada, esse número é muito menor ainda. Então, a importância da gente pensar na nossa conscientização. E com essas informações, espero ter esclarecido aí esses fatos para vocês, a gente encerra o nosso quadro Mix Sustentável. Na semana que vem tem mais Mix Sustentável e vamos dar dicas de como economizar água dentro de casa e descobrir também possíveis vazamentos. A seguir aqui no Mix, temos um eclipse lunar total, conhecido como Lua de Sangue, se aproximando. Os detalhes você confere já já. Não sai daí, o Mix volta aqui na nossa programação. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta quarta-feira, dia 12 de março de 2025. E março é o mês de comemoração ao Dia Internacional da Mulher e a gente tem um TBT especial aqui na nossa programação. E quem traz os detalhes pra gente é a Mari Valente. Em março, no mês da mulher, o Mix da TV preparou um TBT especial para homenagear grandes mulheres taubatianas que fizeram história. Vamos conhecer um pouco mais da vida de Joaninha, uma pioneira na aviação. Uma taubatiana que, ainda adolescente, escreveu seu nome na história da aviação mundial. Também vamos nos sintonizar com a arte e o talento de uma grande musicista. Madalena Guizar mudou o cenário cultural de Taubaté em uma época que as mulheres tinham pouco espaço nas artes. E para começar essa série, vamos pintar o set, conhecendo a história de Georgina de Albuquerque, a mestre da pintura taubatiana que encantou artistas do Brasil e do mundo. Então você está convidado a viajar com a gente na história de Taubaté através do olhar de grandes mulheres taubatianas. Até lá! O convite está feito. Amanhã tem TBT especial Mulheres Taubateanas estreando aqui no nosso Mix da TV. E agora temos o nosso segundo giro com as informações de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Vamos para o nosso telão mais uma vez. Prefeitura de Taubaté inicia reembolso a 17 mil candidatos de concursos públicos cancelados. 4 concursos públicos foram cancelados no início deste ano como uma medida da nova gestão para corte de gastos. A Prefeitura iniciou na segunda-feira, dia 10, o reembolso para mais de 17 mil candidatos de 4 concursos públicos cancelados. Os candidatos afetados devem solicitar a devolução do valor da taxa de inscrição pelo site da Prefeitura. No link, os candidatos devem preencher os dados pessoais e bancários para que a Prefeitura faça a transferência do valor. É necessário anexar os documentos que comprovem o pagamento da taxa de inscrição. O secretário de Administração de Taubaté, Matheus Prado, informou que no site da Prefeitura existe um link para que seja pedida a devolução. O candidato deve preencher os dados, incluindo os dados bancários. O pedido será analisado e o pagamento realizado em até 10 dias úteis. Caso a solicitação de reembolso seja feita para uma conta em nome de outra pessoa e não a do candidato inscrito, deve ser anexado no protocolo uma procuração autorizando a transferência do valor para terceiro. A Prefeitura informou que, caso os candidatos tenham dúvidas, devem expor os questionamentos no mesmo protocolo em que for solicitada a restituição da taxa. As informações aqui no nosso telão são do portal G1 Vale do Paraíba. E agora a gente encerra o nosso giro com uma informação bem interessante e curiosa. Eclipse lunar total poderá ser visto no Brasil. Veja dia e horário da chamada Lua de Sangue. Na madrugada de quinta para sexta-feira, os brasileiros terão a chance de presenciar um espetáculo celeste raro. É um eclipse lunar total, conhecido como Lua de Sangue. O fenômeno, que também poderá ser visto em toda a América Latina, terá início às 2h09, horário de Brasília, atingirá seu ápice às 3h25 da manhã e se encerrará por volta das 4h30. Este será o único eclipse lunar total visível nas Américas em 2025 e também poderá ser observado parcialmente nas regiões da África e Europa.
O último evento deste tipo visto aqui no Brasil foi em maio de 2022. Agora, os amantes da astronomia terão uma nova oportunidade de acompanhar o espetáculo antes que ele só volte a acontecer em terras brasileiras. Olha só, em 2029. Diferentemente dos eclipses solares, os eclipses lunares podem ser observados a olho nu, sem qualquer risco para a visão. Bem, para quem deseja uma experiência ainda mais especial, binóculos e telescópios podem ajudar a visualizar melhor os detalhes da superfície lunar durante o fenômeno. O ideal é procurar um lugar sem muitos prédios ou obstáculos na direção do poente, já que o fenômeno começa bem no alto do céu. O eclipse lunar total acontece quando a Terra se alinha perfeitamente entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar direta e projetando uma sombra sobre o satélite natural. Durante esse fenômeno, a Lua não desaparece completamente, mas adquire uma coloração avermelhada devido à dispersão da luz na atmosfera terrestre. Daí o nome popular Lua de Sangue. Além do eclipse lunar total de março, os brasileiros poderão acompanhar outras superluas ao longo de 2025. Tem a chamada Lua do Caçador no dia 7 de outubro, a Lua do Castor no dia 5 de novembro e a Lua Fria no dia 4 de dezembro. E para quem já está ansioso por novos eclipses, o próximo eclipse solar visível no Brasil será em 2027, parcial em todo o país, e um outro total em 2028 será visível no norte do nosso país. As informações aqui no nosso telão são do portal Só Notícia Boa. E assim encerramos o Mix de Notícias da edição de hoje aqui do nosso programa. Bem, nesta segunda-feira, por causa das chuvas e a falta de energia elétrica, não tivemos aqui na TV Câmara o programa Jogo Franco apresentado por Miguel Cáter. Mas fique tranquilo, pois aqui no Mix você fica bem informado também sobre o esporte local. Então vamos ao nosso destaque. Pela primeira vez na história, o Esporte Clube Taubaté e o São José Esporte Clube vão se enfrentar nas quartas de finais do Campeonato Paulista da Série A2. As equipes se enfrentam neste sábado, dia 15, a partir das 5 horas da tarde, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, e também na próxima quarta-feira, dia 19, 8 horas da noite, no estádio Joaquinzão, aqui em Taubaté. O Taubaté, para chegar às quartas de final, enfrentou o 15 de Piracicaba e venceu por 3-1. Vamos ver os gols. Você acompanhou então os gols aí do jogo do Taubaté com 15, já o São José venceu o Oeste por 1-0 e também se classificou. Vamos conferir o gol e alguns momentos dessa partida. Ainda tá viva, rasga a defesa do São José do jeito que deu. Vai brigar por ela lá na frente o Michael Paulista, na velocidade ganhou, vai embora o time do São José no contra-ataque, tocou de lado, invadiu a grande área, puxou pro pé esquerdo, bateu! Gol! São José! Logo depois do cartão vermelho, o São José puxa o contra-ataque, Michael Paulista brigou pela bola, acompanha e você tá vendo de novo. Ele briga no meio-campo, disputa o espaço, toma a frente, domina e parte, o Bruno Menezes corre pela direita, recebe, o Michael Paulista vira opção, ele prefere cortar pro pé esquerdo e de chapa dá um tapa na bola no cantinho, ela caprichosamente beija a trave e vai pro fundo do gol!
Os times se enfrentam profissionalmente desde 1964 e de lá para cá já foram disputados 69 confrontos. E o retrospecto é bem equilibrado. São 70 jogos, com 23 vitórias do São José, 21 vitórias do Taubaté e 26 empates. O equilíbrio entre as equipes é tão grande que dos 130 gols marcados nas partidas, foram 65 gols para cada time. Os VTs que você acompanhou são do canal Escanteio SP. As informações são da Band Vale e do portal Globo Esporte. No programa de amanhã tem TBT especial em homenagem ao mês das mulheres. Vamos falar das mulheres taubateanas que fizeram história e vamos conhecer a história de Georgina de Albuquerque. Assim, chegamos ao final do Mix da TV nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Se estiver acompanhando a nossa reprise, continue aqui na nossa programação. Até amanhã, mais cedo, 1h30 da tarde, aqui na TV Câmara Taubaté.